Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui é o professor Túlio Oliveira e hoje eu vou resolver a atividade 3 do Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais, do conteúdo de matemática. Essa atividade aqui que vai trabalhar os conceitos acerca da notação científica. Só que antes de eu resolver essa atividade, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no meu canal, tá bom? E também que acompanhe as nossas redes sociais. Aqui, como vocês podem ver, também tem o nosso Instagram, que é @prof. Túlio Oliveira, onde a gente sempre posta dicas, macetes, resumos e curiosidades acerca da matemática. Então, essa atividade 3 pede para poder efetuar alguns cálculos aqui, como vocês podem ver, e também pede para dar a resposta de todos esses itens, desde o item A até o item D, em forma de notação científica. Aqui, ao invés de eu começar pelo item A, eu vou começar de baixo para cima, resolvendo o D, o C, o B e, por fim, o item A. Então, vamos aqui resolver de início o item D. Então, temos aqui no item D 0,5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 5,2 vezes 10 elevado a 23. Então, temos aqui o produto entre esses números. E aqui, galera, a dica que eu dou para vocês efetuar esse produto é o seguinte: deve-se aqui, fazer o produto inicial entre esses dois números que estão acompanhando as potências de base 10. Então, devemos aqui de início multiplicar 0,5 por 5,2. Tá bom? Então, aqui temos 0,5 vezes 5,2. E o resultado desse produto, a gente também deve aqui multiplicar pelo produto entre as duas potências de base 10. Então, agora aqui vamos fazer o produto de 10 elevado a menos 5 por 10 elevado a 23. Então, temos aqui 10 elevado a menos 5, vezes também o 10 elevado a 23. Fazendo esse produto aqui, 0,5. Esse produto 0,5 vezes 5,2, vocês podem fazer aí. Vamos encontrar 2,6. E esse resultado, ele vai continuar multiplicando o produto entre essas duas potências de mesma base. E daí, lembrem-se que quando a gente faz o produto de mesma base, tem uma regrinha. Qual é essa regra, Túlio? Lembrem-se, a regra é a seguinte: devemos aqui conservar a base, que como vocês podem ver aqui é 10, e somar os expoentes de cada uma dessas potências. Então, temos aqui menos 5 mais 23. Então, teremos 2,6 vezes a nossa base aqui, que vai ser 10, e o expoente dessa potência é igual a menos 5 mais 23, que será igual a 18. Então, esse aqui é o nosso resultado, 2,6 vezes 10 elevado a 18. Vamos agora para o item C. Então, temos aqui no item C, 3,2 vezes 10 elevado a 3, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 2. Assim como fizemos para o D, vamos multiplicar inicialmente 3,2 por 1,6 e depois vamos multiplicar essas duas potências, que é 10 elevado a 3 e 10 elevado a menos 2. Então, fazendo isso, temos 3,2 vezes 1,6 vezes o 10 elevado a 3 vezes o 10 elevado a menos 2. Fazendo o produto aqui entre esses dois números, 3,2 vezes 1,6, vamos encontrar como resultado 5,12. E esse 5,12 vai multiplicar o produto entre essas duas potências de base 10. Lembre-se novamente que, como é uma multiplicação de mesma base, devemos aqui conservar essa base que é 10 e somar os expoentes. Então, logo temos o expoente da primeira base é 3 e o da segunda é menos 2. Então, temos 3 mais menos 2. Então, vamos ter 5,12 vezes o 10. Sinais diferentes aqui, vamos fazer um jogo de sinal. Temos como resultado negativo. Então, temos aqui o 3 menos 2. E, de fato, vamos ter 5,12 vezes o 10 elevado. 3 menos 2 é igual a 1. Nem há necessidade de colocar o expoente 1 aqui. Então, esse é o nosso resultado. 5,12 vezes 10. Vamos agora para o item B. Temos 8,25 vezes 10 elevado a 6.
sobre aqui, né, 5 vezes 10 elevado a 3. Lembre-se, pessoal, que esse tracinho aqui, ó, ele significa divisão. Então, aqui temos 8,25 vezes 10 elevado a 6, dividido por 5 vezes 10 elevado a 3. Novamente, ó, vamos operar entre esses dois números que estão acompanhando as potências de base 10. Temos aqui que fazer a divisão entre eles. E depois fazer, ó, a divisão entre essas duas potências de base 10. Então, vamos ter aqui 8,25 dividido por 5, né? Vezes o 10 elevado a 6, que vai estar agora dividido pelo 10 elevado a 3. Então, aqui, galera, fazendo a divisão de 8,25 por 5, temos como resultado 1,65, que vai ficar multiplicando por essa divisão aqui entre essas duas potências de mesma base. Lembre-se, galera, que também tem uma regrinha, então, uma propriedade, que vai dizer que na divisão de duas potências de mesma base, a gente vai conservar a base, que aqui no caso é 10, e vai fazer a subtração dos expoentes. Então, o primeiro expoente é 6, menos o outro expoente que é 3. Então, aqui vamos ter 1,665 vezes o 10, que vai estar elevado ao resultado de 6 menos 3, que é igual a 3. Então, por fim, temos 1,65 vezes 10 elevado a 3. Vamos agora para o item A, que será o último aqui. Então, temos aqui 9,6225 vezes 10 elevado a 6, dividido por 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. Novamente, ó, tomem cuidado, esse tracinho representa uma divisão, então estamos dividindo esse número de cima pelo número de baixo. Para fazer essa divisão, ó, vamos operar entre esses dois números que acompanham as potências de base 10. E depois vamos operar aqui com as nossas potências de base 10 para fazer essa divisão. Então, dividindo 9,6225 vai ficar dividido por 1,5. E esse resultado vai estar multiplicado pelo 10 elevado a 6, que vai ser dividido pela potência 10 elevado a menos 5. Beleza? Fazendo isso, vamos ter aqui como resultado dessa divisão entre esses dois números 6,415, que vai ser multiplicado pelo resultado dessa divisão de duas potências de mesma base. Assim como a gente fez para o item B, vamos aplicar aqui a propriedade de divisão de mesma base. Então, vamos conservar a base aqui no caso que é 10. E vamos subtrair esses expoentes. Então, estamos 6 menos... Tome cuidado que o expoente dessa base ele é menos 5. Então, esse menos aqui é da propriedade. E o menos 5 vai então dentro do parênteses, porque depois teremos que fazer um jogo de sinal. Então, vamos ter como resultado 6,415 vezes o 10. E esse 10 vai estar elevado a 6. Sinais iguais, fica positivo. Então, temos aqui 6 mais 5. Por fim, vamos ter 6,415 vezes o 10. Esse 10 vai estar elevado a 11, que é igual a 6 mais 5. Então, galera, terminamos aqui todos os itens, desde o item A até o item B. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Novamente, peço para que se inscrevam no meu canal, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comente também aí. E que também sigam a gente nas nossas redes sociais. Fiquem com Deus. Muito obrigado.